Isso aí, galerinha, vamos lá, vamos começar a fazer uns exercíciozinhos para aquecer. Meu cara, se a gente fosse colocar todas as fórmulas dessa parte da matéria, a gente ia perder muito tempo, mas um resumão: Uri, não pode esquecer, potência igual a U vezes I. Se nós precisarmos de outras duas formas de potência, isolar numa, substituir na outra. ADDP nos polos do gerador: força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Força contra eletromotriz mais resistência interna vezes corrente é ADDP nos polos de um receptor. É possível que alguns vestibulares tragam outras fórmulas relacionadas, mas o mínimo que a gente espera, né, para começar a pensar nas aulas passadas é isso aí. Claro que resistores equivalentes, né, é uma coisa também que se espera. A soma dos resistores quando associação em série, a soma dos inversos para achar o inverso do resistor equivalente quando a associação é em paralelo. Jamais esquecer que na associação em série a corrente é a mesma e a tensão se divide, e na associação em paralelo a tensão é a mesma e a corrente que se divide. Então vamos na página 132 do nosso material fazer a questão 75 da URGS. Um resistor ômico dissipa uma potência P ao ser ligado a uma tomada. Se dois desses resistores forem ligados em paralelo a esta mesma tomada, a potência que dissipará cada um deles. Sacana, né? Então tu vê, eu tenho uma tomada, não importa se é 110 ou 220 volts, eu tenho um resistor e eu conectei os polos desse resistor nos polos da tomada. Peguei um fio condutor e fiz assim, ó. Quando eu fiz essa conexão, esse cara começou a dissipar a potência, começou a esquentar e começou a dissipar uma potência P, gerando calor, efeito Joule. Aí ele disse que pegou dois desses resistores e conectou os dois resistores na mesma tomada em paralelo. Pegou a tomadinha, pegou um fiozinho e conectou. Tanto um quanto o outro conectou na tomada em paralelo. Pessoal, conectar o resistor desta maneira ou desta maneira, eles vão receber uma tensão elétrica diferente? Por exemplo, se essa tomada for 220 volts e aqui também 220 volts, esse cara vai receber mais do que 220 volts comparado com aqueles outros? Não, né? Em paralelo a tensão elétrica é a mesma, né? Então, por incrível que pareça, esse cara vai se comportar como se estivesse conectado sozinho na tomada. Vai dissipar uma potência P. E esse cara também vai estar como se estivesse conectado sozinho na tomada, uma potência P. Os dois juntos, 2P. Mas o sacana me perguntou um deles, cara. É isso que tornou a questão difícil. Um resistor ômico dissipa uma potência ao ser ligado à tomada, P. Se dois desses resistores forem ligados em paralelo à mesma tomada, cada um deles dissipa P. Era uma pegadinha. A resposta é P, porque ele quer cada um deles. Quando a gente lê, dá a sensação que ele quer dos dois, né? Aí seria 2P se fosse os dois, mas é um só. Então é P, a letra C. Continua dissipando a mesma potência. Calmem, que é só o Temístocles. Tranquilos, ele está ficando bem já. Sacanagem. Página 136, exercício 101. Eu vou te dizer, cara, que eu fiquei encantado às vezes que eu assisti umas partes da aula do Temístocles. Impressionante como ele consegue manter todo mundo ligado. Que nem física, né? Bem fácil. Então, ó, tinha um circuitinho lá na CPU que eu vou tentar reproduzir aqui. Resistor de 3 ohms, resistor de 1 ohm, resistor de 1 ohm, aqui também 1 ohm, 6 ohms, 7 ohms e 11 ohms, ponto A e ponto B. A resistência equivalente entre os pontos A e B do circuito é D. Ótima questão para revisar a associação de resistores. Observe, meus amigos, que esse resistor de 12 ohms, eu não posso dizer que ele está nem em série nem em paralelo com ninguém. Esses caras também
6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, e invertendo ambos os lados da equação, eu descubro que esses dois caras resultam em apenas 2 ohms. Eu poderia ter usado aquele macete de imaginar que tem 2 de 6 aqui, né? Porque 6 dividido para 2 dá 3. 2 de 6 mais 1 de 6 são 3 de 6. E 6 dividido para 3, 2. Também funcionaria. Vamos redesenhar o circuito agora. Saí do ponto A, tinha um resistor de 12 para iniciar a conversa. Tem um resistor de 3 aqui desde o princípio. E tem um resistor de 7 lá embaixo desde o princípio. E nós acabamos de calcular esse 6 com esse 3, que deu 2. Então esse resistor em vermelho é o substituto desses dois resistores anteriores. Cara, eu também consigo perceber que se chegar uma certa corrente I nesse resistor 3, ela também passa por 2 e ela também passa por 7, né? Portanto, esses 3 caras estão em série. E se eles estão em série, eu posso calcular a resistência equivalente deles fazendo 3 mais 2 mais 7. O que dá uma resistência equivalente de 12 ohms. Então eu posso, pela última vez, redesenhar o meu circuito, mantendo o resistor de 12 que estava nos acompanhando desde o começo, inalterado, e substituir esses 3 caras que estão em série por um único resistor de 12. E aí eu percebo que os últimos 2 resistores estão em paralelo. Quer dizer que eu posso substituí-los por um único resistor. 2 de 12 é igual a 1 de 6. Então a resistência equivalente é 6. Eu poderia ter feito também, né, que 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre 12, mais 1 sobre 12. Mas é muito prático lembrar que resistores iguais em paralelo. Se forem 2, divide por 2. Se forem 1000, divide por 1000. Quando a gente estiver bem fera, a gente faz isso sem tanto sofrimento, sem ser tão formal. A gente vai lá e pensa, 1 mais 1 mais 1, 3. 3 com 6 em paralelo, vou botar 2 de 6, mais 1 dá 3. 6 dividido por 3 deu 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, isso aqui tudo deu 2. 12 com 12, 6. Então daqui a pouquinho a gente já agiliza, mas por enquanto é bom fazer com bastante calma mesmo. Letra D, muitíssimo obrigado. Sem palavras para agradecer. Rosalinda, vamos que vamos. Me decepciona, meus queridos. Vou fazer a tua também, muitíssimo obrigado. Vamos que vamos, pessoal. Vamos para a questão 82 do nosso material, lá na página 133. Falava o seguinte, a questãozinha. Na associação abaixo, todos os resistores têm 12 ohms. Então tu vê, ele puxa um resistor de 12 aqui para cima, com mais um de 12 aqui, um de 12 aqui para baixo, um de 12 aqui, mais um de 12 vem para cá, outro de 12 aqui, passa um de 12 reto aqui, 12 e 12. G, Z, Bel. Ele quer que a gente ache a resistência equivalente de tudo isso aí. Galera, seria uma questão clássica se não tivesse nada mais. Eu ainda não desenhei um fio importante aqui. Ó. Se todos esses caras são 12 ohms, como é que a gente resolveria? Vamos pensar. 12 mais 12, em série, né? 24, concorda comigo? Seria 24. E 12 com 12, 24. Se o desenho fosse assim, daria 24 em cima e 24 embaixo. 12 com 12, 24 em cima. 12 com 12, 24 embaixo. E 12 no meio. Concorda comigo? 24 com 24 em paralelo dá um de 12. E 24 com 24 dá um de 12 também, né? E 12 com 12 dá um de 6. E aí nós acharíamos 18. Se o circuito fosse do jeito que eu desenhei. Será que tinha 18? Puta, esse cara é muito satânico. Ele botou 18 gabarito. Só que, meus queridos, quando ele bota
série, 12 mais 12, 24 porque é série. Aí poderia fazer, né? 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre 24 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 24. Tira o NDC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só que é mais gostoso pensar que 24 com 24 dá 12 e 12 com 12 dá 6. Só dividir por 2, né? Fica bem prático. Beleza? Essa questão muito boa para mostrar como é perigoso o curto-circuito. Tem curto-circuito e elimina os resistores daquele curto. Ótima medida, muitíssimo obrigado. Chegando, Tim. Ah, beleza. Muito obrigado. Página 136. Página 136. Estamos na questão 106 agora. Falar o seguinte: dado o circuito abaixo, então primeiro ele montou um circuitinho e denominou os resistores R4, e em paralelo aqui ele colocou um que ele chamou de R2, outro que ele chamou de R3, que se conectavam ao R1. Então tinha uma bateriazinha aqui, ele chamou esse de R1, esse de R2, R3 e R4. E ele falava, R1 é 5,6 ohms, R2 é 4 ohms, R3 é 6 ohms e R4 é 2 ohms. Força eletromotriz 15 volts. A potência dissipada no resistor de 4 ohms é D. Ele quer a potência no resistor 2, que possui 4 ohms. Altas questãozinha, muito obrigado. Vamos lá, galera. Primeiro, quais são as maneiras de calcular a potência? Eu te mostrei P igual a U vezes I. Eu não posso dizer que o U nesse cara é 15. Eu sei que esse U aqui, mais essa tensão, mais essa dá 15. Mas eu não sei qual é a tensão nele. E também não sei o I. Então essa fórmula não é legal. Mas mesmo que eu usasse URI para criar as outras duas fórmulas, isolar uma, substituir na outra, R vezes I, R ao quadrado. Essa fórmula aqui está um pouquinho melhor, porque eu já sei que o R é 4. Se eu descobrir o I que passa por ele, né, eu mato a charada. Melhorou um pouquinho. Mas mesmo que eu isolasse o I nessa fórmula e substituísse na outra, mesmo que eu criasse a fórmula U que multiplica U sobre R, U ao quadrado sobre R, eu ainda não teria a solução, porque eu já sei o R, mas eu não sei o U. Então eu vou ter que dar um jeito de calcular o I ou o U que está atuando nesse cara e usar uma das fórmulas. Então primeiro eu vou ter que diminuir esse circuito, vou ter que enxugar o circuito. Esses dois resistores estão em paralelo, para somá-los 1 sobre 4 mais 1 sobre 6. Jeitinho brasileiro. Posso colocar 2 de 12 aqui, concorda comigo? 12 dividido por 2 dá 6, né? E quantos de 12 ali? 3, né? 12 dividido por 3 dá 4. Ficaria com quantos de 12? 5, né? 12 dividido por 5, 2,4. Tu vê que legal, né, cara? Quando a gente sabe usar o macete, o cara não para de fazer conta. O cara só faz conta de dividir no máximo. Tu não é obrigado a aprender esse macete do dia para a noite. Se tiver inseguro com o macete, cara, não tem que ter preguiça de fazer esse cálculo aí, né? O mínimo entre 4 e 6 é 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, invertendo ambos os lados da equação, fica 12 sobre 5, como eu havia dito, 2,4 ohms. Esses dois caras é o mesmo que 1 de 2,4. E os demais resistores ficam em série, né? Aí é só somar esse cara mais o 2,4 mais o outro. Quer dizer que eu descobri o circuito equivalente. 2,4 com 5,6 dá 8, 9, 10. O circuito equivalente tem 10 ohms, 15 volts. Dá ou não dá para calcular a corrente que percorre o circuito? 15 é igual a 10 vezes I. Está multiplicando, passou dividindo. 1,5 ampere. Será que eu posso dizer que esse 1,5 ampere passa por esse resistor
Então dá para usar aquela formuletazinha ali. É uma das opções. Não estou dizendo que vai ser a mais divertida. O U é 3,6 e o R é 4, já que eu estou calculando a potência no resistor 2. 3,6 vezes 3,6 dividido para 4. 36 dividido para 4 é 9, né? Então é 0,9. Então a potência fica 9 vezes 36. 9 vezes 6, 54, foi 5. 27 mais 5, 32. Bota a vírgula. 32,4 watts. Tinha letrinha? 3,24. Claro, né? Duas casas após a vírgula. Vocês têm que me corrigir, né? Olha. 3,24. Tá a letrinha? D. Imagina se o cara coloca 32,4 e tem, né? Essa é para pedir para ir na secretaria pagar essa aula. Ó, galera, tem uma forma, eu vi dessa maneira porque eu preciso muito que em algum momento vocês consigam pegar um circuito um pouquinho mais complexo, diminuir ele para um circuito simples, calcular o I nesse circuito simples, perceber que o I não é válido para todo mundo, é válido só para as partes que estão em série com a bateria. Já que eu sei o R sem o I, calculo o V. Já que eu sei o R sem o I, calculo o V. Se eu tenho um V total para gastar e já gastei uma parte, subtrai e vê quanto sobrou. Esse tipo de raciocínio é muito importante, mas eu confesso que daria para a gente fazer um pouco diferente. Quer ver? Quando eu somei esses dois sujeitos, deu um resistor de 2,4, né? Quer dizer que nesse resistor de 2,4 ohms estava passando 1,5 ampere. Se eu fizesse o URI nesse resistor hipotético, 2,4 vezes 1,5, nós já chegaríamos ao 3,6 volts. Mais prático, tá vendo? Do que ter que calcular os outros dois e subtrair no total. Eu fiz desse jeito porque ela não é coisa que eu preciso que vocês assimilem. Mas daria para ter calculado de outra maneira, né? Se também o aluno não gostou de usar essa forma, ele poderia ter usado essa, só que faltava calcular o I, né? Faz o URI mais uma vez nesse resistor 2, e aí poderia usar tanto a primeira quanto a segunda forma. Então tem várias maneiras de fazer essa questão. Show de bola, muito bem, questãozinha bonitinha também. Muito obrigado. Vamos para a página 133. Agora vamos para o exercício 85. Então, vou falar o seguinte: na figura abaixo está representada uma associação de resistores ômicos de mesma resistência R. A resistência equivalente entre os terminais A e B é... Então, olha só, o cara na página 133, na questão 85, eles geralmente fazem os desenhos um pouco fora do padrão convencional, justamente na tentativa de nos iludir, de nos fazer pensar que pelo fato de o desenho estar esquisito, vai mudar alguma regra. Nessa hora eu recomendo que o aluno redesenhe o circuito. Se o desenho está desconfortável, você nunca viu um desenho como esse, como é que eu vou fazer isso? Tu pode pegar o ponto A, perceber que esses caras estão em paralelo, desenhar os dois em paralelo, bem clássico, bem do jeito que a gente sabe reconhecer que está em paralelo. Já que tem aquele fiozinho se conectando, e detalhe, né, quando ele fez, ele emendou isso aqui tudo, né, fez uma coisa só ali para de repente deixar a gente seguro. Mas não importa se esse fio aqui está conectado diretamente daqui a ali ou se o fio está esticadinho. Então eu posso afastar alguns resistores dos outros. Ó. Como a conexão entre eles não foi alterada, essa situação de cima é idêntica à situação de baixo. E aí fica mais fácil de visualizar que os dois primeiros estão em paralelo e os dois últimos também estão em paralelo. R com R em paralelo fica reduzido pela metade, né? Fica R sobre 2. R com R em paralelo fica reduzido à metade, R sobre 2. Então, poderia ter feito a conta também, se eu quisesse, né? 1 sobre o resistor equivalente é 1 sobre R, mais 1 sobre R, que é 2 sobre
todos os lados, R sobre 2. Só que aí esses dois caras que estavam em paralelo acabaram ficando com os resultados em série. E quando é em série é só somar. Se eu for somar R sobre 2 mais R sobre 2, dá 2R sobre 2, que é R. Sacanagem, né? Então, toda essa ladainha para a gente descobrir que era o próprio R. Deixar a gente inseguro geralmente é o desenho. O desenho pode nos deixar inseguros. Redesenhar para um formato mais clássico pode ajudar bastante o aluno a enxergar a solução. Então, era a letra D. Era a letra D. Tem que dar um feedinho sobre o gabarito. Como é que estava o gabarito? Podia ter erro de gabarito ali também. Eu agradeço. Fiquem à vontade, meus queridos. Vocês são os donos da aula. Tem mais uma aí? Aí, garoto, coisa linda. Vamos que vamos. Vamos emendar mais uma. Vamos bater o recorde mundial das questões de eletrodinâmica. Começar com 88 da página 134. Falava o seguinte a questão: no circuito abaixo esquematizado, todas as resistências possuem o mesmo valor. Então tinha lá uma fonte de tensão, um resistor R1, um resistor R2 e mais um resistor R3 conectado a um resistor R4. Tu vê, ele faz esse bico só para agoniar a gente. Não precisava daquele bico feio ali, ele poderia ter colocado um embaixo do outro, bem bonitinho. Se o desenho nos incomoda, podemos redesenhar, temos todo o direito. Sendo E a força eletromotriz da fonte, então ele chamou de E a força eletromotriz da fonte. P1, P2 e P3, as potências dissipadas, respectivamente nos resistores 1, 2, 3 e 4, pode-se afirmar o quê? Poxa, eu sei que vai chegar uma corrente aqui que eu posso chamar de I1, nesse resistor 1. Quando essa corrente chegar nesse nó, parte dela segue adiante, o I3, e vai ser igual ao I4, e parte dela é desviada para baixo, que eu posso chamar de I2. Como ele disse que as resistências são todas iguais, qual corrente vocês acham que é maior, I3 ou I2? Por onde será que flui mais corrente? Por essa perna aqui, da direita, ou essa outra perna aqui retinha? Vamos pensar, que resistência essa parte do circuito oferece? R. Que resistência essa parte do circuito oferece? R mais R, 2R. Isso me permite concluir que a corrente 2 será maior que a corrente 3, né? Concorda comigo? A corrente 2 vai ser maior que a corrente 3. E eu também sei que a corrente 1 é a soma da corrente 2 mais a corrente 3. O quanto um resistor vai aquecer vai depender da corrente que eu percorre. Então eu sei desta relação que a maior corrente dessas três é a I1. Como a corrente I1 é maior que a corrente I2 e a corrente I2 é maior que a corrente I3, eu posso concluir que a potência no resistor 1 vai ser maior, depois vai ser a potência no resistor 2, e como os resistores 3 e 4 estão em série, a corrente que percorre um percorre o outro, portanto as potências serão iguais, P3 é igual a P4. Então, analisando as resistências elétricas, eu pude concluir onde a corrente era maior ou menor, e assim, calculando o valor do I, eu pude concluir onde as potências eram maiores ou menores. Para dar embasamento matemático no que eu fiz, eu poderia trazer aquela formulazinha, P igual a R I ao quadrado. Como todos têm o mesmo R, o que tiver o maior I tem a maior potência. O I3 é igual ao I4, como as correntes I3 e I4 são iguais, as potências P3 e P4 são iguais. P1 maior que P2, maior que P3, igual a P4. P1 maior que P2, maior que P3, igual a P4. Letra B. 91? Exato. Vamos emendar mais um aqui. Estou orgulhoso da turma, hein? Muita gente com dúvidas. Dá para perceber que são dúvidas honestas, dá para perceber que a galera tentou de verdade. E é isso que importa.
importa. Vocês arriscarem em casa, pode errar tudo, cara. Pode errar todas. Mas se me trouxer a dúvida, a gente vai dar um jeitinho. Teve questões na minha vida, minha gente, que eu não aprendi na primeira vez que o cara fez, não, tá? Eu vi o cara fazer, continuei achando estranho, e só depois de ter insistido mais algumas vezes é que eu aprendi. Então não se envergonhe em pedir de novo uma questão que já foi corrigida, isso não tem absurdo nenhum. Página 134, questão 91. Cada resistência do circuito abaixo tem um valor de 2 ohms. Quando a chave ela está aberta, circula uma corrente de 4 amperes. Ao fecharmos a chave, o valor da intensidade da corrente será... Então tu vê, tinha um circuitinho com essa cara aqui. Só que tinha uma chavezinha no circuito aqui, nessa região aqui, ó, que inicialmente estava aberta. Ele garantiu que todos os resistores têm 2 ohms. Então esse cara aqui tem 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. Ele disse que quando a chave está aberta, passa pelo circuito 4 amperes. Com a chave aberta, todos esses resistores estão em série, né? Eu poderia então achar uma simplificação para o circuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ohms sendo percorrido por 4 amperes, eu aplico na URI. Como o R é 10 e o I é 4, eu descubro que tem uma tensão de 40 volts alimentando o circuito. Então isso aqui é 40 volts. Descobri o valor da força eletromotriz. O que acontece, pessoal, quando eu fechar essa chave? Como é que chama esse tipo de conexão aqui? Curto-circuito. Essa galera aqui deixa de existir. E o meu novo circuito, então, vai ter apenas 2 resistores em série. 2 mais 2, 4 ohms. Como eu tinha descoberto pelo dado anterior, que tinha 40 volts alimentando o circuito, então eu tenho que manter essa ideia. 40 volts. Em 4 ohms, URI, uma última vez. O U é 40 volts, o R é 4 ohms. Vou calcular a corrente elétrica. Está multiplicando, passa dividindo, a corrente elétrica deu 10 amperes. Muito bem, letra E. Uma boa questão também. A história do curto-circuito aqui, né? Tem que, uma comparação que eu faço é o seguinte, ó, imagina que tu tem lá uma estrada e tu tem 2 vias. Uma delas tem pedágio e a outra não tem pedágio. Mas não tem engarrafamento. Quer dizer, cara, que isso aqui não vai, ninguém vai. Né? Por que eu vou pagar o pedágio? Por que eu vou parar meu carro, pagar pedágio para passar pela estrada se eu tenho a opção de passar por uma estrada boa e sem engarrafamento, sem pagar? Tu aceitas que se eu tenho uma estrada duplicada, sem filas, perfeito asfalto, uma tem uma cabine de cobrança, a outra não tem. Tu aceitas que se o mundo fosse feito de pessoas apenas racionais, todas passeariam pela região que não tem pedágio? É quase isso que acontece no curto-circuito. A resistência elétrica é como se fosse cobrar uma certa energia para a corrente elétrica fluir. E quando eu boto um pedaço de fio sem resistência elétrica, é como se não fosse me cobrar nada para passar por ali. Quer dizer que a corrente elétrica, ela passa toda pelo curto-circuito e nada pelos resistores. E por isso que é como se eles desaparecessem. Na verdade, verdadeira, se nós fôssemos medir a corrente elétrica, por aqui passaria 3,9999 amperes. E por aqui passaria 0,0001 ampere. Ah, dane-se, não passa nada. Tá beleza? Então o curto-circuito ele desvia a corrente toda por ele e elimina a corrente pelos outros caminhos que tem resistência elétrica. Ótima pergunta. Muitíssimo obrigado. Valeu, galerinha, daqui a pouco estamos juntos. Chegando com o perigo.